Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio, né? Que esse seja um tempo de respiro e um lembrete também, né? Do quanto Deus está presente até nos dias comuns, até nas situações mais corriqueiras. E hoje eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo para que sirva de inspiração, né? Muitas vezes eu trago aqui histórias minhas para que sirvam de inspiração. E hoje não vai ser diferente. Nesse Natal, muitas famílias fazem troca de presentes e também nós fizemos, né, com a nossa família, uma versão diferente, que é aquela versão de Amigo Ladrão, que eu nunca tinha participado, né? Confesso que eu sei que é uma coisa que todo mundo já fez ou faz em empresas, né? Mas também na família, na época de Natal. E a gente nunca tinha vivenciado isso, né? Nem nós, nem nossos filhos. E teve essa oportunidade, né? Quando a gente foi passar o Natal agora, de cada um comprar um presente e de ser sorteado na hora e você dar aquilo que você comprou para uma pessoa que você não conhece. Mas em algum momento, se alguém olhar para o presente, né? Se chegar a vez de uma outra pessoa e ela olhar para os presentes que já foram entregues e gostar mais, ela pode não receber o dela e ir lá e pegar, né? Trocar o presente com uma pessoa que recebeu algo que ela queria. E é muito interessante porque, além de ser muito engraçado, né? E realmente isso gera em nós, assim, poxa, o que eu gostei mais, né? Gera a questão de prioridades, né? No caso do Matias, ele levou um brinquedo e se apaixonou durante 2 dias pelo brinquedo. Ele comprou um banguela da história dos dragões para alguém. E aí, durante o jogo, ele falou que ele estava desesperado, né? Ele ficou desesperado para conseguir ter o banguela. Ele não tirou, né, uma pessoa que deu para ele, enfim, nenhum brinquedo, pelo que eu me lembre. Não, acho que não. E ele deu para alguém o banguela que ele tinha levado. E aí a gente conseguiu depois recuperar. Mais pra frente, acho que o Marcelo, ou na rodada do bem, enfim, né? Como somos uma família, a gente conseguiu se ajudar. Mas eu tô contando tudo isso para chegar no ponto que eu queria falar. Que no dia anterior, ao nos deitarmos, né? Quem está acompanhando nossa vida sabe que nós estamos no interior. Aqui faz muito mais calor que a praia, tanto que eu falo que a primeira coisa que eu já gostei de Bauru é que eu vivi muito mais dias de calor. Está 29 graus agora, eu sou uma pessoa que sempre amei calor. Mas na praia eu vivi pouco assim, dias seguidos de calor, de sol, de céu aberto. Por incrível que pareça, lá também chove muito, por causa da umidade. Aqui é muito seco o tempo, tanto que até a respiração é diferente, um pouco ofegante. Ainda tô me acostumando, as crianças também. Mas o fato é que antes de dormir, antes, né, do Natal, no dia da véspera, a gente foi dormir. E eu comentei com o Marcelo, assim, né? A última coisa que eu falei pra ele antes da gente dormir, eu falei, nossa, amor, a gente vai ter que comprar um ventilador. Porque o nosso apartamento, ele tem ar-condicionado no nosso quarto, na sala. E eu achei que isso daria conta, né? Mas o quarto das crianças fica muito quente, porque pega sol, né? O apartamento inteiro, a tarde toda. Então ele fica uma estufa. E aqui o calor realmente, como eu falei, 29 graus, não é brincadeira. Então não é luxo o ar-condicionado mais em alguns lugares, em algumas cidades, por conta dessa onda de calor que está acontecendo. E as crianças, o Ben principalmente, mas o Matias também, eles soam demais quando eles estão em ambiente de calor. E às vezes eles não conseguem dormir por calor. Eles não sabem que é isso, né? Mas a gente percebe que eles ficam incomodados e não conseguem dormir. E aí quando eu fui no quarto deles, né, da boa noite, eu falei, meu Deus, tá muito quente. Mesmo ligando o ar na sala, não tá refrescando. E eu fui dormir assim, falando isso. E no dia seguinte, aquela animação, vai ter o amigo ladrão, já no dia 25, e as crianças animadas, e a gente explicou para elas que quem ficaria no final, né, quem fosse ficando pro final, tinha vantagem sobre todo mundo, porque poderia escolher qualquer presente que já tinha saído. E saíram coisas muito legais. Aí o Marcelo foi roubado, ele ganhou uma bateria que ele queria de celular, mas aí roubaram. O Ben ganhou uma garrafa linda térmica, mas aí roubaram. E aí o Matias tinha ganhado algo de doce para colocar bolo
não roubaram, mas aí a gente conseguiu, né? Eu não lembro como foi o movimento, trocar lá o banguela com ele, pegar, né, o banguela de uma pessoa e ficar pra ele. E aí foi passando o tempo, e aí é onde eu quero chegar, né? Deus é tão maravilhoso, Ele é um Deus de detalhes. Vocês sabem que o ano inteiro eu contei histórias de Deus aqui. Hoje é dia 27, eu não deixaria de contar algo fresco e novo. Existe uma pessoa da família que ela é, assim, a atração desses amigos secretos. Não são todos os anos que a gente passou aqui, então a gente ouviu falar, né, sobre isso. Que é um tio que sempre compra, a gente tem né, existe um padrão ali no amigo secreto, quem participou sabe, presentes até tal real, tantos reais. Só que esse tio, ele sempre tá 3, 4 vezes a mais o valor, então ele não se importa muito com o valor, ele vai lá e compra uma coisa que ele quer. Normalmente um eletrodoméstico, algo que todo mundo vai querer. Então ele é aquele tipo, quando chega com um presente, todo mundo fala, esse, todo mundo vai querer roubar. E ele chegou ontem chegou no dia 25, com um ventilador novinho, branco, bem bonito, moderno. E durante o jogo eu fiquei pensando, eu falei, né, primeiro eu queria roubar de volta a garrafa do bem, que ele tinha gostado e pegaram dele, mas ao longo do tempo eu falei, gente, ontem eu pedi por um ventilador. Não, eu preciso pegar esse ventilador é pra nós. Porque eu falei isso ontem, antes de dormir, às 11 horas da noite, hoje aqui, né, não tinha passado poucas horas, ele chega com o ventilador. E foi tão engraçado porque, imagina, se a gente fosse ter que comprar realmente para as crianças, a gente não ia, né, naquele dia, no dia de Natal, atrás disso, ia ser uma noite que eles iam dormir de novo com calor. E aí foi acontecendo o amigo secreto e no final eu não acreditei, né, eu fiquei uma das últimas e tinha muita gente na casa. E as crianças ficaram eufóricas, mamãe, você vai ser a última! E aquela alegria. E aí a penúltima pessoa que saiu ganhou o ventilador dele. E aí eu tive que falar pra ela, eu falei, gente, ontem eu pedi, né, pra Deus. Eu falei que eu sabia que eu precisava, né, comprar isso e hoje apareceu aqui na festa. Então eu entendo que isso aqui eu vou ter que roubar, porque as crianças realmente vão ficar felizes de dormir hoje com esse ventilador. E aí eu roubei ali o ventilador, a gente já instalou e a primeira noite já as crianças dormiram super bem, porque aí com o ar-condicionado mais o ventilador rodando, fica muito fresco, tanto que eles estão conseguindo dormir até mais tarde, porque antes eles acordavam com calor. Então, assim, resolveu várias situações, é super bonito, moderno, branco, combinou com o quarto deles. E eu falei, caramba, eu não tive nem que ir atrás disso, não tive que me preocupar, foi só falar e a solução no dia seguinte veio. Né? E esse tio, de alguma forma, escolheu algo que realmente fazia todo sentido. E eu fiquei muito feliz, eu tô compartilhando porque, assim, a vida ela é feita desses pequenos milagres, pequenos detalhes, desses pequenos cuidados com Deus. Se você não acredita, se desafia a viver isso ainda esse ano, em 2025, sabe? Eu sei que os nossos exemplos, eles alimentam a fé de muitas pessoas. Eu lembro de uma amiga que ela falava assim, gente, Deus é Deus de detalhes, porque às vezes eu tô na minha casa e falo assim, nossa, que vontade de comer uma lasanha, mas ela é quem cozinha na casa dela, ela cozinha muito bem. Ela falou, eu sei que, tipo assim, né, não teria uma lasanha, ninguém na minha casa faria. E ela falou, já aconteceu de eu querer uma lasanha, querer bolo, e vir uma pessoa na minha casa e falar, nossa, eu fiz essa lasanha porque eu pensei em você, eu fiz pra você. Olha, eu fiz esse bolo, eu fiz o bolo e aí eu lembrei de você. Então, acredite, para você viver milagres, para você viver sonhos, você precisa acreditar. Muitas pessoas estão bloqueadas e falam, essas coisas não acontecem comigo, mas porque eu sei que parece loucura eu contando, mas por que eu tô contando do ventilador? Para que você veja que é uma loucura, mas que aconteceu. Numa festa onde tinha mais de 20 pessoas, eu fiquei pro final e pude escolher aquilo que eu precisava e que eu tinha declarado no dia anterior em menos de 8 horas. Que eu precisava comprar. Então, acredite, sonhe. Essa é a mensagem desse podcast. E se você terminar 2025 acreditando que coisas assim podem acontecer, e gente, se pode acontecer com uma coisa tão pequena e tão singela que você precisa, é porque Deus é Deus de detalhes. Seja grande ou pequeno, para Ele tanto faz. Ele é capaz de fazer todas as coisas. Não existe impossível para Deus. Isso é palavra da Bíblia, não sei o que estou falando, mas na minha vida eu tenho vivido isso. Então, seja aquela pessoa de fé, de esperança, que acredita.
Ainda faltam poucos dias, gente. 3 dias. E coisas incríveis podem acontecer ainda na sua vida. Por isso que eu falo, declare isso e viva isso ainda em 2025. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que faça muito sentido para muitas pessoas que vão ouvir. E eu desejo que vocês façam um excelente dia.